Olá, amigos, olá, amigas, estamos de volta então para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o tema procedimentos. Hoje, finalmente, entraremos no procedimento sumaríssimo. Falaremos da Lei dos Juizados Especiais Criminais, a Lei 9.099/95. Detalharemos tudo, absolutamente tudo, sobre o procedimento sumaríssimo nessa aula que se inicia agora. Meu nome é Rodrigo Thiago, eu sou promotor de justiça e professor de Direito Processual Penal. E sem maiores delongas, então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Começaremos aqui, vamos colocar aquele roteiro de aula para vocês que vocês acompanhem a nossa aula da forma mais didática possível. Falaremos dos juizados especiais criminais, do chamado rito sumaríssimo. Ele tem previsão, em um primeiro momento, lá no artigo 394, parágrafo 1º, inciso 3 do Código de Processo Penal, que trata do rito sumaríssimo. E ele é previsto para quais tipos de infrações? Para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Então, veja bem, na forma da lei. O Código de Processo Penal ele não estabelece quais são as infrações de menor potencial ofensivo. Ele diz que elas serão definidas na forma da lei. E que lei é essa? A Lei 9.099/95, que no seu artigo 61 traz a definição de infrações de menor potencial ofensivo. Quais são elas? Nós já falamos aqui nas aulas anteriores, são as contravenções penais e os crimes a que a lei incomine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Esse é o artigo 61 da Lei 9.099/95. Outro aspecto importante previsto lá no artigo 60 da Lei 9.099/95 é o seguinte: a competência do juizado especial criminal ela é para julgamento e execução das infrações de menor potencial ofensivo. Então, a execução das infrações de menor potencial ofensivo, o processamento desse expediente de execução das respectivas penas a serem impostas pelo rito sumaríssimo, elas correrão também pelo juizado especial criminal, conforme regra do artigo 60 da Lei 9.099/95. Lembrando também que o juizado especial criminal ele tem fundamento dentro da nossa Constituição Federal, lá no artigo 98, inciso 1. Então, o juizado especial criminal ele conta com esse fundamento constitucional, nada menos que isso, fundamento constitucional do juizado especial criminal, que é amplamente disciplinado pela Lei 9.099/95. Vamos dar sequência aqui, trazendo as regras mais importantes sobre o tema do juizado especial criminal, para depois entrarmos nas duas fases que vocês já estão vendo aí na tela, que são as fases preliminar e do procedimento sumaríssimo. Mas antes de ingressarmos nessa fase preliminar, eu tenho que trazer alguns aspectos gerais envolvendo esse rito sumaríssimo e todo o expediente alusivo à Lei 9.099/95, no que concerne, evidentemente, ao juizado especial criminal. E uma regra importante, nós vamos encontrar também lá sobre competência nos artigos 60 e 61 da Lei 9.099/95, é o seguinte: é o caso de reunião dos processos do juizado especial criminal com o juízo comum do tribunal do júri, seja por conexão ou continência. O que vai acontecer nesse caso? Vai prevalecer esses últimos. Quais são esses últimos? O juízo comum ou o tribunal do júri. Mas vejam bem, observando-se, porém, os institutos da transação penal e da composição civil dos danos. Então, vem aqui comigo um pouco. Deixa eu explicar como funciona essa regra que eu acabei de mencionar com vocês aqui. Ela funciona do seguinte modo: imagine que nós temos um crime de menor potencial ofensivo conexo com um crime que não é de menor potencial ofensivo, um crime da justiça comum ou até mesmo um crime de competência do tribunal do júri. Imagine uma infração de menor potencial ofensivo conexa com um crime de homicídio. Então, o que esses artigos, os 60 e 61, disciplinam, preconizam? Preconizam o seguinte: olha, havendo essa conexão, não faz sentido eu manter a infração de menor potencial ofensivo correndo no juizado especial criminal. Ela pode acompanhar o rito comum ou o rito do júri, ela pode ir para aquela jurisdição, seja a justiça comum ou do júri, dependendo da natureza do crime conexo. Porém, deverão ser observados os institutos da composição civil e da transação penal, que a gente vai estudar aqui ainda,
nesses casos. Então, imagina, nós temos ali um crime de ameaça conexo com um crime de homicídio. Esse crime de ameaça, se não for em cenário de violência doméstica e familiar, evidentemente, ele será um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima do crime de ameaça não é superior a 2 anos. Só que ele será julgado lá pelo tribunal do júri em razão da conexão com o crime do júri. Mas de acordo com esses dispositivos, o fato desse crime de ameaça ter sido encaminhado para julgamento perante o tribunal do júri não afasta a necessidade de aplicação, se for cabível, nós vamos ver os requisitos legais ainda para tanto, se for cabível a proposta de composição civil e também de transação penal. Então, basicamente, é isso que quer dizer essas regras do artigo 60 e também do artigo 61 da Lei 9.099/95. A conexão, tudo bem. A ameaça, o crime de menor potencial ofensivo, vai ser julgado lá pelo juízo comum ou pelo rito do júri. Porém, para esse crime de menor potencial ofensivo, para essa infração de menor potencial ofensivo, eu irei aplicar os institutos da transação penal e também da composição civil. E o procedimento do juizado especial criminal ele é dividido em 2 etapas. Nós temos uma fase preliminar e também o procedimento sumaríssimo. E nós vamos estudar detalhadamente daqui um pouquinho cada uma dessas etapas. Vamos falar um pouco agora, a gente vai falar sobre os objetivos e os princípios da Lei 9.099/95 do Juizado Especial Criminal. Quais são os objetivos e os princípios dessa lei? A gente encontra textualmente, de forma categórica, lá no artigo 62 da Lei 9.099/95. Veja o que diz esse artigo. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios. Aqui vem os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Agora os objetivos. Objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação da pena não privativa de liberdade. Reparação dos danos, nós vamos ver que ela é feita pelo Instituto da Composição Civil. A aplicação da pena não privativa de liberdade ela é feita de forma precípua por meio da transação penal. Então, os princípios: oralidade, simplicidade, informalidade e economia processual e a celeridade. E o objetivo, sempre que possível, reparar o dano ou a aplicação da pena não privativa de liberdade. Então, é bem tranquila essa parte. Objetivos e princípios e objetivos estão ali categoricamente descritos no artigo 62 da Lei 9.099/95. Então, vamos avançar. Os atos de comunicação processual. Como funcionam os atos de comunicação processual no Juizado Especial Criminal? Bom, a citação ela será pessoal e vai ser feita, em regra, de preferência no próprio juizado, sempre que possível, ou não sendo possível, é feita por mandado, ou seja, por meio do oficial de justiça. Agora perceba uma regra importante aqui. É possível no juizado a citação por edital e por hora certa? Vejam bem, nós temos uma regra lá no artigo 66, parágrafo único da Lei 9.099/95, que diz que se o acusado não for localizado, o processo deverá ser remetido à Justiça Comum. E lá, conforme a gente viu na aula sobre procedimento sumário, será aplicado o procedimento sumário. No juízo comum, aplicará o procedimento sumário para os crimes que iniciaram o curso lá no Juizado Especial Criminal, mas em razão da não localização e também da complexidade da causa, isso pode ocorrer. Se por alguma razão ele for remetido ao juízo comum, lá no juízo comum, na Justiça Comum, será aplicado o procedimento sumário. Então vejam bem, aqui, com relação à citação por edital, não há divergência. Houve a necessidade de citar por edital, encaminha-se para o juízo comum. Não há citação por edital no Juizado Especial Criminal, ponto. Aqui não há dúvidas. Há uma divergência com relação à citação por hora certa. Quanto à citação por hora certa, há uma divergência. Prevalece que não é cabível também no juizado, e eu entendo também que não é cabível pela própria dicção do artigo 66, parágrafo único. Lá não fala, olha, se for o caso de citar por edital, remete-se à Justiça Comum. Não. Se o acusado não for localizado.
E o fato é que, na citação por hora certa, o acusado ele não foi localizado. Há suspeita de ocultação, mas ele não foi efetivamente localizado pelo oficial de justiça. Então, se a gente aplicar pelo menos a literalidade da lei, a citação por hora certa também não seria cabível no juizado especial, e se for o caso, então, de ser realizada a citação por hora certa, o feito deverá ser remetido ao juízo comum. Porém, aqui o tema não é pacífico, ao contrário do que acontece com a citação por edital, na citação por hora certa, o tema não é tão pacífico assim com relação à necessidade ou não de remessa do processo ao juízo comum. Então, anotem essa dica. Lembrando, foi para o juízo comum, aplica-se o rito sumário. Beleza? Então, sobre atos de comunicação, a primeira parte da citação era isso, e a gente avança aqui para falar um pouco das regras de intimação. As intimações serão informais. Informais. Como serão feitas essas intimações? Como assim de forma informal? Por correspondência ou, sendo necessário, por oficial de justiça. Então, a prioridade é por correspondência. Ou ainda, por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Como ali vigora o princípio da simplicidade, da economia processual, da informalidade, qualquer meio idôneo de comunicação é cabível para os casos de intimação. A citação não, a citação como é o ato que você vai dar conhecimento ao acusado que existe um processo contra ele, aí ela requer um rigor um pouco maior mesmo no juizado especial criminal. Já a intimação nela pode ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação, havendo preferência pela correspondência ou sendo necessário por oficial de justiça. No ato da intimação do autor do fato, ou seja, da pessoa investigada, suspeita da prática de uma infração penal de menor potencial ofensivo, deve haver no ato de intimação a advertência que ele deverá comparecer acompanhado de advogado e que na falta desse advogado vai ser designado um defensor público. Então vejam bem, no ato de intimação do investigado para comparecer, mesmo para comparecer lá na audiência de transação penal, é necessário que ele seja advertido que ele tem que comparecer acompanhado de advogado. Se ele fala, não, eu vou lá sozinho, eu não quero saber de advogado, será nomeado um advogado ali no ato para acompanhá-lo por ocasião dessa audiência. Então aqui, vejam bem que interessante, nós já temos a previsão de nomeação do advogado antes mesmo do oferecimento da denúncia, porque nós vamos ver aqui que nessa fase de intimação inicial ali para a transação penal, nós ainda estamos falando da fase preliminar, que é a que a gente vai passar a estudar exatamente agora. Então fica essa ressalva no ato da intimação do autor do fato, há necessidade que ele seja advertido que ele precisa comparecer acompanhado de advogado para o ato da audiência. Então vamos agora avançar e começar o estudo da fase preliminar. A fase preliminar do juizado especial criminal. E como que ela começa? A autoridade policial tomar conhecimento da ocorrência, ou seja, de um fato, de uma infração penal de menor potencial ofensivo, ele vai lavrar um documento chamado termo circunstanciado. Termo circunstanciado, ou em alguns lugares, termo circunstanciado de ocorrência. O famoso TC ou TCO, se for o termo circunstanciado de ocorrência, é tudo a mesma coisa, só nomenclatura, que alguns lugares acrescentam esse termo circunstanciado de ocorrência e outros usam apenas o termo circunstanciado. Esse termo circunstanciado é como se fosse um mini inquérito policial. É um procedimento bem enxuto, bem simples, que vai colher no máximo ali as declarações das pessoas, juntar um documento médico, eventualmente um exame de corpo de delito sem maiores complexidades, para encaminhamento desse documento ao fórum como se fosse um inquérito policial. Então, em regra, nas infrações de menor potencial ofensivo, o delegado de polícia não vai instaurar inquérito policial, ele vai instaurar o termo circunstanciado. E a lei preconiza o quê? Que ele vai encaminhar imediatamente ao juizado especial, o termo circunstanciado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames necessários, conforme artigo 69 da Lei 9.099/95. Então perceba, o que a lei quis aqui, na teoria pelo menos, para dar ênfase a esse princípio da celeridade, da informalidade. O delegado de polícia, quando ele recebe ali as partes, a polícia chega ali, ou a guarda municipal, ou a polícia militar, enfim,
juntando ali, apresentando uma ocorrência de uma infração de menor potencial ofensivo. O delegado não vai instaurar inquérito policial, ele vai lavrar o termo circunstanciado. E o que a lei quis aqui? Que ele faz tudo ali no mesmo ato e já encaminha imediatamente para o juizado especial, lá no fórum, lá no prédio do juizado especial criminal, tanto o termo circunstanciado, mas também as partes envolvidas, autor e vítima, já vai todo mundo para o juizado especial criminal. Isso é o que quis a lei. Na prática não é assim que funciona. Na prática o delegado vai encaminhar, e nem tão imediatamente assim, é rápido, não é demorado, mas não é tão imediato, vai encaminhar o termo circunstanciado para o juizado especial criminal, libera o autor do fato e vítima para ir para casa, mediante termo de compromisso de comparecimento sempre que intimados, e depois eles serão intimados pelos meios de comunicação que a gente acabou de ver, para comparecimento perante o juizado especial criminal. Então, na teoria, tem que encaminha-se todo mundo. Termo circunstanciado, autor e vítima imediatamente ao juizado. Na prática, não é assim que funciona. Na prática, o delegado encaminha o termo circunstanciado, colhe o compromisso de comparecimento das partes quando intimadas e elas serão intimadas oportunamente para comparecimento lá no juizado especial criminal. Agora, outro aspecto importante é sobre a possibilidade de prisão. Vejam que regra interessante do artigo 69, parágrafo único do CPP, que às vezes é muito cobrado em concurso também. O que acontece com essa regra aqui? O artigo 69 diz que não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se o autor comparecer ao juizado ou assumir o compromisso de comparecer. Então vejam, se eu sou investigado por uma infração de menor potencial ofensivo, eu sou conduzido até a delegacia de polícia, o delegado lavra o termo circunstanciado, e aí de duas uma, ou cumpre-se a lei do jeito que a lei quis que fosse, mas que na prática não é, eu vou imediatamente ao juizado especial, sou apresentado ao juizado especial criminal imediatamente, ou eu assumo um compromisso de comparecer quando eu for intimado. Se eu adotar uma dessas medidas como investigado, eu não posso ser preso em flagrante delito e também não posso ser obrigado a pagar fiança. Então vejam, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. O que pode ser cobrado aqui no concurso público? Olha, não se imporá a prisão em flagrante delito, mas poderá ser cobrada fiança. Não, não pode. Se o investigado, o autor do fato, comparecer perante o juizado ou assumir o compromisso de comparecimento, ele não pode ser preso em flagrante delito, nem pode ser preso também, nem poderá ser exigida dele a exibição de fiança. Então, fica essa ressalva aí, muito cuidado na hora da sua prova, porque pode cair essa diferença aí, que pode gerar uma confusão. Pode cair na sua prova lá, olha, ele não vai ser preso, mas pode exigir fiança. Não, não pode também. Não é o caso de se exigir fiança. E aí, o que acontece nesses casos? Lavrou o termo circunstanciado, o expediente foi encaminhado ao juizado especial criminal, vai ter que ser designada uma audiência. Essa audiência não é audiência de instrução e julgamento, nem processo nós temos ainda. Percebam que nós temos um termo circunstanciado, um mini inquérito policial, que foi encaminhado ao fórum, ao juizado especial criminal. O promotor não ofereceu denúncia, não teve nada disso ainda. Aí vai ser marcada essa audiência preliminar, prevista no artigo 70 da Lei 9.099/95. Para quê? O que vai tentar nessa audiência ali? De duas uma. Ou a composição dos danos, ou a transação penal. Nós vamos estudar cada uma dessas figuras agora. O que é a composição dos danos? Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação ou nos crimes de ação penal privada, a vítima é intimada para comparecer também nessa audiência preliminar, comparece lá a vítima e o autor dos fatos, e ali tenta-se um acordo entre eles. Olha, vamos fazer uma composição civil aqui, tentar compor esses danos, e a gente mata esse processo e encerra-se esse expediente. Houve um acordo, olha, a vítima, olha, na verdade eu só quero um pedido de desculpa e um pagamento aí de um salário mínimo de reparação dos danos. O autor do fato concorda, beleza, estou de acordo, vamos encerrar isso aqui. Houve a composição aqui foi frutífera, composição dos danos, composição civil foi frutífera. Se ela for frutífera, o que vai acontecer? O juiz vai analisar a legalidade dessa composição, vai homologar essa composição civil. Essa sentença de homologação da composição civil, ela é irrecorrível. Ela é irrecorrível. E ela configura o quê? Um título a ser executado no juízo civil competente, conforme o artigo 74
da Lei 9.099/95. Então, houve um acordo entre as partes, o juiz vai homologar, dessa sentença de homologação não cabe recurso e ela configurará o título executivo a ser ajuizado lá no juízo civil competente. E aí vejam outra consequência importantíssima dessa composição dos danos. Na ação de iniciativa privada e ação penal pública condicionada à representação, a renúncia ao direito de queixa ou representação, a composição civil, ela gera a renúncia ao direito de queixa ou representação. Então, vejam aqui o seguinte, vamos lá, venham comigo aqui. Chegou na audiência, deu certo a composição civil, a vítima fez uma proposta, olha, eu só quero isso aqui, pronto, autor do fato, estou de acordo, o juiz homologa, não cabe recurso, e esse acordo configura renúncia ao direito de representação por parte da vítima, se for um crime de ação penal pública condicionada, uma infração penal de ação penal pública condicionada, ou renúncia ao oferecimento de queixa-crime, se for uma infração penal de ação penal privada. Então vejam como é importante essa composição civil. A sentença não cabe recurso, a sentença que homologa, vira um título executivo para ser ajuizado no juízo civil competente e gera renúncia ao direito de representação ou de queixa-crime. Essa é a regra, então, constante do artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099/95. Tá, mas Rodrigo, agora me fala um negócio. E se não tiver acordo, o que acontece? Se não tiver acordo, a vítima poderá fazer o quê? Ela já está ali na audiência, certo? Estamos trabalhando no cenário que houve comparecimento da vítima, do autor do fato. A vítima poderá oferecer a representação verbal, se for um crime de ação penal pública condicionada, ou já pode oferecer queixa-crime oral, se for uma ação penal privada, tá certo? Uma outra opção que a vítima vai ter é o seguinte, olha, eu quero pensar um pouco melhor. Eu não estou segura, tudo bem, não houve acordo, não tem composição civil, mas eu vou refletir um pouco melhor se eu quero realmente representar pela prática desse crime, se eu quero reafirmar a representação pela prática desse crime, ou se for um crime de ação penal privada, se eu quero mesmo entrar com uma queixa-crime, arrumar advogado, contratar advogado, ingressar com uma ação penal privada contra o autor do fato. Ela tem essa opção, desde que ela exerça no prazo legal, sob pena de decadência, lembrando que o prazo legal em regra, é de 6 meses contados da data do conhecimento da autoria delitiva. Então, essa é a composição civil, que nada mais é que um acordo entre autor do fato e vítima, entre vítima e autor do fato. E aí nós temos também nessa audiência preliminar a possibilidade de transação penal. Transação penal. E quando vai ser cabível a transação penal? Em 2 cenários. Olha, o que o promotor está ali junto na audiência. Teve acordo, o promotor está de acordo também, o juiz homologa. Não teve acordo, cabe a transação penal. Ou é um crime de ação penal pública incondicionada, e não tem como ter acordo, não tem como a vítima abrir mão desse processo, vai caber transação penal. Então nós teremos transação penal em duas hipóteses. Quando infrutífera a composição civil, vou circular aqui, infrutífera a composição civil, essa é a primeira hipótese. Foi infrutífera a composição civil, cabe transação penal. Ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada. Nesse caso, não vai caber composição civil. As partes até podem ali fazer um acordo, olha, o autor do fato, olha, eu quero reparar o dano à vítima, pode reparar ali sem problema algum. Mas isso não vai gerar renúncia à representação, porque nós estamos diante de uma ação penal pública incondicionada. E, evidentemente, não sendo o caso de arquivamento. Se for o caso de arquivamento, o promotor vai promover o arquivamento do caso. Então, aí caberá a transação penal nessas hipóteses. E em que consiste a transação penal? Basicamente, ela consiste na aplicação de uma pena restritiva de direito. Uma aplicação direta de uma pena restritiva de direito, sem que haja uma ação penal ajuizada, sem que haja oferecimento de denúncia, sem que haja audiência de instrução e julgamento. O promotor fala, olha, já que não podemos aqui fazer composição civil, ou a composição civil foi infrutífera, então eu vou propor a aplicação imediata de uma pena restritiva de direitos para você aqui.
Você vai prestar serviço à comunidade pelo período de X meses. Ou você vai pagar uma quantidade de salários mínimos em cesta básica, por exemplo. Ou alguma outra medida restritiva de direitos. Então, essa é a transação penal. Não cabe pena privativa de liberdade aqui. Cuidado, hein? Não pode o promotor chegar lá e falar, olha, vamos fazer um acordo aqui. Esse crime que você está sendo investigado, ele tem uma pena aqui de 3 meses. Fica um mês preso lá, tá tudo certo, a gente mata. Não, não pode. Tem que ser penas restritivas de direitos. E aí a Lei 9.099, ela traz ali algumas regras. Por exemplo, se essa proposta do promotor for de multa isolada, o artigo 76, parágrafo 1º, ele prevê que o juiz pode reduzir essa pena, essa multa, até a metade, a dependendo das condições do investigado, do autor do fato. Tá, Rodrigo, mas e aí? Sempre vai caber essa transação penal? Independente da situação da vida pregressa, da biografia penal do investigado, sempre será possível? Não, não. A lei também traz os requisitos para a proposta de transação penal, que nós vamos ver lá no artigo 76, parágrafo 2º, ela traz as hipóteses em que não será cabível a proposta de transação penal. E quando não será cabível? Se o agente ostentar condenação anterior por crime à pena privativa de liberdade, se ele já foi beneficiado com a transação penal nos últimos 5 anos, ou não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias da infração, ser necessária e suficiente a aplicação da medida. Então, se o agente tiver uma condenação anterior por crime à pena privativa de liberdade, se a condenação anterior for por multa isolada, não impede. Tem que ser condenação anterior por crime à pena privativa de liberdade. Se ele foi beneficiado com a transação penal nos últimos 5 anos, não caberá uma nova transação penal nesse período. Ou, se não indicarem os antecedentes, conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, que a medida é necessária e suficiente à adoção da medida. Aqui é um paralelo com as circunstâncias judiciais previstas lá no artigo 59 do Código Penal, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena. Então, nesses casos, não será cabível a proposta de transação penal. Tá, mas e aí? E se o promotor entender que não é cabível a transação penal e o juiz discorda, o juiz acha que é cabível? Entende-se aqui que pode ser aplicável por analogia a regra do artigo 28 do Código de Processo Penal, que é a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça. Lembrando que o artigo 28 sofreu alterações pelo pacote anticrime, mas a redação antiga, originária, continua valendo em razão da decisão do STF no sentido de suspender a eficácia de alguns dispositivos do Código de Processo Penal inseridos pelo pacote anticrime, dentre eles o artigo 28, que reestruturou por completo o procedimento do arquivamento do inquérito policial. Mas, por enquanto, ainda vale a regra anterior de discordância do juiz e possibilidade de que o juiz remeta o caso ao Procurador-Geral de Justiça, que vai dar a palavra final. Se o procurador falar, não é caso de transação penal, e o juiz não tem o que fazer. Se o Procurador-Geral de Justiça falar, não, o promotor está errado, cabe sim transação penal aqui, aí o Procurador-Geral de Justiça poderá ele mesmo oferecer transação penal ou designar um outro membro do Ministério Público para o que o faça, certo? E com relação à transação penal, a jurisprudência atualmente tem admitido que ela seja proposta, inclusive nos casos de ação penal privada, quando não houve ali a composição civil. Tá. E aí, foi feita a transação penal. Feita a transação penal, o autor do fato se comprometeu a pagar uma cesta básica, a prestar um serviço à comunidade. E aí, o que aconteceu? Fixou um prazo para esse cumprimento, evidentemente, e ele não cumpriu. Ele descumpriu o acordo da transação penal. O que pode ser feito aqui? Durante algum tempo, havia uma divergência com relação a esse ponto. Alguns diziam, não, o promotor vai oferecer denúncia, não, isso aqui virou dívida de valor, tem que executar como dívida ativa, não pode mais oferecer denúncia, até que veio a súmula vinculante número 35 e acabou com a polêmica. Pode sim o promotor oferecer denúncia. Então, o acusado, o investigado, o autor do fato, ele descumpriu a transação penal, pode o Ministério Público ajuizar denúncia, ajuizar ação penal, oferecer denúncia
contra o autor do fato em razão do descumprimento dessa transação penal, havendo evidentemente prova de materialidade, indício suficiente de autoria e da circunstância infração, o que o promotor já tem que ter verificado a sua ocorrência, a sua existência lá para propor a transação penal, que se não for o caso ele já teria que ter arquivado lá atrás esse expediente, certo? E não sendo a hipótese de propor transação penal, de arquivamento do procedimento, ou se ausente o autor do fato na audiência preliminar no caso de se tratar de ação penal pública, o Ministério Público vai oferecer de imediato denúncia oral, salvo se houver necessidade de diligências imprescindíveis, tá certo? Então vejam bem o que acontece aqui nesse caso. Tivemos a audiência de transação penal. Por algum motivo ela não pôde, não foi possível realizar a transação penal. O autor do fato não concordou com a proposta que o promotor fez, o autor do fato não compareceu, ou chegou lá na audiência, o promotor verificou, opa, aqui, eu estou vendo os antecedentes dele aqui, ele já teve uma transação penal há menos de 5 anos, ele tem uma condenação anterior, não cabe transação penal aqui, uma condenação anterior por crime com pena privativa de liberdade, não cabe transação penal. Então, o que a lei diz? Nesse caso, o promotor oferecerá denúncia oral, ali na audiência já. Denúncia oral já na audiência de transação penal, que não deu certo, essa audiência preliminar, não foi frutífera a transação penal nem a composição civil dos danos, e o promotor oferecerá denúncia oral, nesse caso, salvo se houver necessidade de alguma diligência imprescindível. Essa é a regra do artigo 77 da Lei 9.099/95, certo? E aí, o que acontece? Feita essa denúncia, oferecida a denúncia, a gente passa para, finalmente, o procedimento sumaríssimo. Porque aí, ofereceu a denúncia. Percebam aqui o seguinte, que na transação penal, vejam que importante, na transação penal, vocês viram por todo o histórico que eu narrei, todo o caminho percorrido pelo procedimento investigativo, nós não temos oferecimento de denúncia. A transação penal ela é feita, ela é proposta antes que o promotor ofereça a denúncia. Então, olha, é um acordo para que você não seja processado, é um acordo para que você não seja denunciado. Esse é o cerne da transação penal. Essa é a ideia do procedimento da transação penal. Não há denúncia oferecida aqui nessa fase de audiência preliminar. Não deu certo a transação penal, o investigado não compareceu, o autor do fato não aceitou a proposta, ou chegou na audiência, verificou-se que ele não preenche os requisitos legais para a transação penal, aí passa-se a fase seguinte, o promotor vai oferecer denúncia oral, ou, se tiver alguma necessidade de diligências imprescindíveis, vai pedir essas diligências, aí elas concluídas, sendo o caso, ele oferecerá denúncia. Na prática, muitas vezes, ali, como são várias audiências no mesmo dia, acaba se abrindo vista para que o promotor apresente a denúncia por escrito. Isso na prática. Pela lei, essa denúncia já é oferecida oralmente ali, salvo se houver a necessidade de alguma diligência imprescindível. Certo? Bom, eu vou pausar agora o vídeo aqui, nós vamos pausar essa aula. Encerramos a primeira etapa do juizado especial criminal. Para não ficar uma coisa muito exaustiva, muito cansativa para vocês, eu vou parar o vídeo nesse momento e a gente retoma na sequência com o procedimento sumaríssimo propriamente dito. Então, lembrando, aqui trabalhamos aspectos gerais do juizado especial criminal e toda a fase preliminar, possibilidade de composição civil e de transação penal. Superadas essas fases que não deram certo por alguma razão, pelas razões que eu expliquei que podem ocorrer, passa-se a seguinte fase, que é a fase do procedimento sumaríssimo, que é iniciado com o oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público. Então lembrem bem, na fase preliminar, composição civil, transação penal, ainda não temos oferecimento de denúncia. Eu volto na sequência então com o nosso procedimento sumaríssimo. Até mais!